Me lembro que todo domingo, nossa família, praticamente todo mundo se reunia para ficar, vinha meu irmão, minha irmã, se reunia tudo na casa dos meus pais, porque era um ponto, né? As festas todas eram lá. Ah, tá. Até mandou. Lembro também de a maioria dos dias meu irmão ia para casa do meu pai, a gente jogava videogame junto, ficar às vezes o dia todo jogando. Era bem divertido isso. Por mais que estivesse nessa mudança de geração, né? Jogar bola na rua, no campo. Então, geralmente era no domingo também, à tarde, se reuniam, ficava até a noite, até as mães chamarem, né? A minha relação com meus pais sempre foram muito tranquila. Eles sempre foram muito cuidadosos, sempre me educaram da melhor maneira, dentro do possível. Nem sempre eu fui um filho tão bom, tive minha fase de rebeldia, mas independente disso eles não mudaram, eles manteram assim. Até mesmo quando eu fui para o quartel, servi 4 anos, e mesmo lá dentro eu lembro que eu estava no internato e eu precisava de alguma coisa, acho que era um tênis. E aí meu pai foi até o quartel levar um tênis, comprou. Me lembro que minha mãe que comprou e ele entregou. E ele saiu entrando no quartel, o pessoal não entendeu muito bem. E aí ele pegou e me entregou diretamente. Então eles sempre foram muito cuidadosos em relação a isso. Eu lembro que eu tinha mais proximidade com a minha mãe, tinha mais liberdade, né? Então falava mais com ela, passava a maior parte do tempo com ela. E aí quando meu pai chegava do trabalho, eu passava um tempo com ele, jogava videogame. A primeira vez que eu saí de casa foi para ir para a Comportagem, que é aqui em São Paulo também. E aí minha mãe já deu aquela crise, aquela bambeada, não queria. E aí meu pai controlando tudo, sempre foi muito tranquilo em relação a isso. Ele acalmou ela, mas ela ficou bem chateada, posso dizer isso, né? Porque o plano dela é que eu, meu irmão, minha irmã sempre permanecessem lá, em volta, por perto, né? Tinha essa base. E aí ela ficou nessa assim, mas meu pai sempre acalmando ela, e aí acabaram que aceitaram de boa. Fizeram a mesma pergunta, se tinha certeza do que eu queria. E aí, voltando da Comportagem, eu fiquei mais um tempinho lá, aí acabou que a gente não falava mais disso. E até então eu tive uma proposta aqui de trabalho, que eu vim aqui, entreguei um currículo durante a Comportagem, no finalzinho, né? E aí me chamaram e eu vim pra cá. E aí foi a mesma história, minha mãe já querendo que eu fique, já chateado, e meu pai a mesma coisa, tranquilizando ela. E aí deu tudo certo no final. Eu vim pra cá, mas eu também com o coração um pouco dividido, mas com a certeza que era o certo a se fazer. Mas sentia bastante falta deles aqui, já que eu morava com eles, tinha esse contato diário com eles, então sentia bastante falta. Eu ligava, fazia as ligações um dia ou outro, às vezes só dava no final de semana, mas a gente sabe que não é suficiente, né? Então, senti aquela saudade, sim. Boa noite. Boa noite. As sirenes anunciam um novo temporal em Petrópolis. E a cidade volta a sofrer com a enxurrada nas ruas e nas encostas. A chuva da terça-feira já tem mais de 100 mortes confirmadas. Em Petrópolis, a busca por desaparecidos não para. Voluntários ajudam na limpeza e na reconstrução. A chuva esperada para todo o mês de fevereiro caiu de uma vez só. A força da enxurrada levou tudo o que tinha pela frente. Meu Deus do céu! Meu Deus do céu, gente! Ruas viraram rios.
e moradores entraram em pânico. A gente não consegue ligar para o bombeiro, ligar para nada. Caiu um monte de casa, tem muita gente soterrada. Bom, eu estava no NASP quando começaram as chuvas lá em Petrópolis. E aí eu olhei o Facebook, eu nunca entrava no Facebook, mas eu entrei e aí eu vi que estava chovendo muito, estava alagando os lugares, só que sempre aconteceu isso lá. Então eu achei que não era nada demais. Então eu deixei o celular de lado e aí eu acho que eu estava jogando bola. Eu fui continuar jogando, eu estava jogando por um tempo. E aí a Jaque, ela chegou me chamando para mostrar o que tinha acontecido, tal, que estava chovendo, que estava caindo escola. E aí a gente já ficou preocupado. Aí eu liguei pro meu primo, um primo que era distante, não era, né? E aí ele morava do nosso lado, só que a gente não tinha tanto contato, né? E aí ele falou que estava preso no trabalho, que também estava sem contato, que ia tentar chegar até lá, que era um local longo, né? Aí eu fui para casa e esperei um pouquinho. E aí eu já comecei a tentar mandar mensagem de novo para meus pais, tentar ligar. E naquele dia não estava chegando a internet, não estava chegando a mensagem. E aí eu já comecei a sentir algo ruim. E aí eu lembro que eu fui pro banheiro. E aí eu sentei no chão, liguei o chuveiro. E aí fiquei por lá, não sei se eu estava chorando, não me recordo disso. Mas fiquei lá pensativo e parado lá durante, acho que quase uma hora. Tanto que a água eu lembro que até acabou. Eu liguei pro meu primo de novo e ele já tinha chegado lá. Só que aí ele não conseguiu ter acesso à casa e a única coisa que ele me falou na ligação era que as casas tinham caído. E aí, assim, eu liguei pro meu irmão e avisei ele. E aí ele já foi em direção à casa. Ele disse que chegou lá cheio de lama, que subiu na casa da frente. E aí tava tudo soterrado. Ele olhava e tava tudo escuro, não dava pra enxergar nada. Chamava, não tinha resposta nenhuma. E aí eu não sei o que aconteceu, eu dormi. Eu tava com a Jaque. Aí ela recebeu a ligação do meu cunhado. Dizendo que eles tinham falecido, né? E aí eu só senti um aperto no peito, eu não conseguia fazer muita coisa. Eu acho que eu nem chorei na hora. Quando a gente chegou em Petrópolis, meu irmão buscou a gente numa parte e eles estavam ficando no apartamento de um amigo nosso. E aí a gente chegou lá, nessa parte que ele me buscou, a gente não falou nada. E aí quando a gente chegou lá no apartamento, que saiu do carro, eu lembro que ele veio me abraçar. Ele veio me abraçar e aí a gente também não falou nada. Eu sei que ele estava chorando e eu sempre tive dificuldade de chorar na frente dos outros. Então eu só fiquei mais calmo, abracei ele. E aí eu falei com ele naquele momento que ele me falou, na verdade, né, a gente se abraçou e ele falou que a gente teria que encontrar eles. Eu falei que tinha que ser assim, porque se um ficasse vivo e o outro não, eles iam sofrer muito. Eles eram muito unidos, né? Então, eu acho que era para ser assim. E aí, quando eu falei isso, ele falou que pensou a mesma coisa.
Eu lembro que a gente chegou daqui, estava lotado de lama até aqui, então não conseguia. Então a gente começou lá do outro lado, lá na outra servidão, e a gente vem encontrando outras pessoas, outros corpos, até conseguir ter acesso aqui, eu acho que lá pro 8º dia. Aqui era a servidão, a entrada, né? Ali tinha o nosso portão, a entrada da casa, aí tinha o corredorzinho. Pra cá também tinha um pequeno corredor. E aí tinha o quarto dos meus pais aqui. Do lado a casa da minha tia, tinha uma cozinha, tinha uma sala, um quarto também. E aí mais pra lá, um pouquinho mais pra lá, tinha meu quarto e a cozinha, naquela parte. E a sala era mais no meio, entre o quarto e a cozinha. Eu lembro que a gente tinha aquele senso de missão, a gente só queria encontrar mesmo. Não conseguia pensar muito, certos momentos parava aí meu irmão, a gente ficava meio pensativo, não falava muito, né? Mas a gente sabia, né, como era a sensação. E voltar para casa sem encontrar, sem estar perto, sem saber muito bem como tá, o que está acontecendo, era um pouco frustrante, né? Desanimava um pouco. Eu lembro que a gente encontrou eles depois de 10 dias procurando. No 10º dia, foi um momento que a gente já estava sentindo que ia encontrar eles, porque já estava chegando perto da nossa casa. Eu lembro que o meu irmão, ele disse que nem ia nesse dia, porque ele estava sentindo que ia encontrar já. A gente já tinha meio que uma ideia onde eles poderiam estar, que era no nosso quintal. Aqui tinha um corredorzinho quintal também, aí tinha um portãozinho e quintal de entrada. E aí a gente deduzia que eles foram ajudar nossos primos, que estavam meio aqui, que tinha uma ligação com a casa deles que ficava aqui. E aí a gente acho que eles saíram e realmente, aí estavam eles aqui com nossos primos, nessa parte mais aqui do mato. E aí a gente encontrou eles e eu lembro que eu não vi, eu preferi não ver, não deixaram eu ver também, porque já tinha passado bastante tempo. E quem viu foi meu cunhado, no momento ele fez a identificação. A única coisa que me perguntaram era se eu sabia as roupas, né, que ele costumava usar. E aí eu falei que ele estava usando algumas roupas minhas depois que eu fui embora. E aí ele nunca usava bermuda, e aí ele tava com a bermuda minha, bem específica, que eu sabia qual que era. E aí falaram, eu falei isso, ele tava usando uma bermuda aí direto e tal. E aí eles falaram que era exatamente aquela. E aí assim meio que identificaram. E aí quando eu tava colocando eles no saco e tudo, eu vi o cabelo do meu pai, então já sabia que era eles mesmo. É bem estranho, né? Porque todos os outros sepultamentos que eu fui, tinha minha mãe e meu pai, né? Então... E eu nunca tinha perdido ninguém tão próximo. E aí, eu lembro que na hora do sepultamento, na hora de levar os caixões, são 2, né? E aí eu não tava conseguindo pensar direito qual que eu ia ajudar, né? Querendo ou não, na minha cabeça... eu tinha que carregar os 2, né? Mas não dava. Aí eu só pensei que meu pai ia querer que eu carregasse da minha mãe mesmo, que eu me importasse mais com ele, com ela. Ele sempre foi assim, sempre abriu mão das coisas dele pela gente. Eu lembro que quando a gente colocou lá na gaveta e tudo, o caixão, aí encostei na mureta, e aí... A Jaque veio e me abraçou.
E aí foi, acho que a primeira vez que eu chorei na frente de outras pessoas. E aí veio minha sobrinha, veio minha irmã me abraçar também. Foi rápido, mas aí foi esse momento e a gente foi embora. Voltamos pro apartamento e aí a gente começou a resolver questões burocráticas de tudo que tinha acontecido, da casa, deles. Eu sinto falta no dia a dia deles estarem ali comigo, de simplesmente estar, de conversar. É mate isso aí, Isabela? E aí engloba muita coisa, porque eles eram a base da família, né? Então eu sinto muita falta também dessas reuniões de família que tinha, de reunir, de brincar, de ter um dia agradável, né? E é algo que acaba não tendo mais. Conviver com isso é meio difícil ainda, porque é como se fosse uma montanha-russa. Uma hora você tá bem lá em cima, outra hora tá lá embaixo. Tem hora que tá mais embaixo ainda, mas sempre melhora um pouco, tem um suspiro a mais. Geralmente quando tá um dia nublado, eu sempre falo pra Jaque que tá um dia triste, é um dia que realmente é mais difícil pra mim. E quando a gente tá no fundo do poço, a gente não consegue pensar muito, né? A gente fica mais preso nos pensamentos ruins. Mas eu acho que uma tática que eu criei pra mim, eu acho que a gente tem que se autoconhecer, é colocar uma música, pelo menos pra mim, colocar um louvor, me acalmar. Sou tão pequena e entre tantos, como podes perceber as coisas que estou sentindo. Eu sei, tua palavra diz pra mim que para ti tem um valor. Geralmente eu vou no chuveiro nesse louvor, aí eu converso com Deus também, e aí acaba me acalmando, dando a certeza que amanhã vai ser diferente. Meu pai, ele era uma pessoa mansa, ele acalmava as pessoas, ele não se estressava tanto, ele pensava bem nas coisas, tinha bastante sabedoria. E isso é uma coisa que eu preciso melhorar também, mas que eu pretendo, que quero ser, assim como ele. A minha mãe, ela era muito simples, muito amorosa, respeitadora, ela sempre fez o que tinha que fazer. Então eu acredito que eu posso ser também um pouco como ela era. A minha esperança, ela está primeiramente em Deus e na certeza de que quando Jesus voltar, eu vou poder rever meus pais e aqueles que eu perdi também, além deles. E a minha motivação acho que é eu querer viver e também passar através de mim aquilo que eles foram, a essência deles, tudo aquilo que eles me ensinaram, me passaram. Então isso é o que me motiva a seguir. O que me traz mais conforto é saber que Deus está cuidando de tudo, está sendo tudo guiado por Ele, tem pessoas que me amam comigo e que eu vou revê-los algum dia.